Rapaziada, é impressionante, né? O Flamengo contra o Corinthians no Maracanã podia ser 7 ou 8-0 facilmente, foi 4. Mas uma parada que eu vi pouca gente falando, Thiago Leifert falou, Denilson falou, sobre o Arrascaeta e sobre o Pulgar. O que esses dois estão jogando no meio do campo do Flamengo é sensacional. Bora dar uma olhada no Thiago Leifert aqui, ele fez uma análise bem massa sobre esses dois meias aí do Flamengo. O Arrascaeta tá absurdo, né, velho? Gente, vamos falar. Que amasso aquele ontem. Que jogo constrangedor. Eu achei que o Flamengo ia ganhar, mas foi muito constrangedor a forma. E não foi mais, não foi 6-7, porque o Flamengo, como eu estava dizendo no início da live, claramente tirou o pé no segundo tempo. A gente tem até números para mostrar para vocês. Eu trouxe algumas estatísticas avançadas para a gente poder falar do trabalho do Felipe Luiz também com um pouquinho mais de profundidade. A primeira coisa que eu queria trazer, Canedinho, foi como eu falei outro dia que eu apostava que o posicionamento médio do Arrascaeta tinha mudado e ele estava jogando não de meia nem de meio campista, mas de segundo atacante, né? E eu vou conseguir provar então, porque esse aqui é o de ontem, ele é o 10, né? Ele Bem tá, parecido com o do outro jogo. ele tá bem perto do Pedro, que é o 9. E você vê que os outros meio-campistas, né, o 8 ali tá para trás, 18 tá para trás, o 5 tá para trás. Cebolinha. Então o 10, o próprio Cebola tá para trás mesmo. O Arrascaeta faz a função que o Messi faz nos times que ele joga hoje, depois que ele ficou mais velho. É mais perto do gol, aproveitando que ele é mais perigoso, que ele tem técnica, e é por isso que ele tá metendo tanto gol. Então quando eu fiquei com vontade que a imprensa perguntasse para ele, falasse, você tá mais perto do gol, você tá voltando menos? Você tá tendo que dar menos carrinho, menos combate, porque ele fica muito mais perto. Quando o Flamengo perde a bola, ele, e às vezes ele, até o Bruno Henrique faz essa função também, mas ele e o Pedro ficam lá esperando para armar contra-ataque. Ele fica jogando como o Messi jogava. Você pegar também o que ele fez no primeiro tempo, ele pode correr o campo todo. Ele pega a bola na direita, ele pega a bola na esquerda, ele faz o que ele quiser. Ele está livre. Então o Felipe Luiz armou o meio-campo de um jeito que deixa o Arrascaeta como segundo atacante e livre para ele fazer o que ele quiser. E, cara, tá ajudando muito. Aliás, Tá na sua melhor temporada desde que ele chegou ao Flamengo. metendo gol, Talvez né? 2019, né? Tem uma outra estatística aqui que é surreal. Até um abraço pro Felipe RF, mandou para eu. Falou, fala isso na live. O Opa, Arrascaeta tá com XG de 1,33. pô, E que ele tem 5 absurdo. gols já. Que absurdo. Que O cara fez absurdo. 5 gols de 1,3. Que absurdo. E são gols difíceis que ele Sim. faz, né? São gols de fora da área, geralmente. Contra o Grêmio também. Então, é o ano do Arrascaeta até aqui. O Flamengo tem que cuidar por conta de lesões. O Arrascaeta também tem uma propensão. Acho que até chegou a se lesionar na seleção uruguaia. Tem que cuidar. Ele é um cara que tem que ser poupado, né? Mas nos jogos principais ele tem feito a diferença. Impressionante. E a gente precisa também falar de mais uma masterclass, mais uma aula do meio-campo do Flamengo. Meio-campo do Flamengo que tem Pulgar, De La Cruz, Pulgar e Gerson jogando o fino. Teve um momento ainda no primeiro tempo que tava o Léo Ortiz, o Wesley, o Gerson. Ali, né? Nossa, que constrangimento. Foi uma roda de bobinho na lateral direita. O Romero assim. ficou. Nossa, o Romero ficou que nem um labrador correndo atrás da bola. Assim, troço constrangedor, mesmo uma aula ali de toque de bola e posicionamento, né? Que a gente não pode mostrar, infelizmente. Mas vocês lembram como foi. E a gente tem que valorizar o Eric Pulgar, eu acho. Eu vou até botar a estatística dele, porque ele tá jogando muito, cara. E já alguns jogos, até o Felipe Luiz vem falando dele também. E dá pra ver aqui a diferença do primeiro tempo pro segundo tempo. Olha o Eric ocupando todo o campo no primeiro tempo, recuperando um monte de bola. Todas essas bolinhas azuis são as vezes que ele acertou. Ele errou um passe no jogo todo. Passes errados de Eric Pulgar. Um. E era um passo pra frente ainda. Então uma tentativa de ataque que ele acabou errando. E as bolinhas são duelos, é isso? São bolas isso, ações que deram certo dele, que ele tenta pegar a bola ou faz alguma coisa que deu certo. E você vê a diferença do primeiro pro segundo tempo, quando eu digo pra vocês que o Flamengo tirou o pé, né? Então no primeiro, você vê que ele ocupa o campo todo, ele chega mais na frente, ele até em algum momento tá perto da área. No segundo ele já fica bem centralizado, defendendo a área do Flamengo, que era o que o Flamengo tinha que fazer, descansar com a bola. Baita aula de novo do meio campo. Hoje, o melhor meio campo do Brasil. E se vocês não estão convencidos ainda
de que... De La Cruz também jogou uma barbaridade. Também jogou muito, o Gerson tá jogando muito, o Gerson até um pouquinho mais recuado. Ou sai por causa dele, né? A pressão no Hugo, porque ele é um motorzinho, assim, ele não é um jogador mais avançado, né? Tem vários, né? Mas ele que fez questão de seguir a linha da bola e correu, pressionou o Hugo saiu errado e veio o gol do Pedro. Sobre a postura do Flamengo, madura e inteligente, depois do que abre e fez o 3-0 e tal, que a gente tá falando do luxo de descansar no jogo, né? Como o Felipe Luiz já falou disso também, de descansar com a bola, o Guardiola falava disso, de descansar com a bola, né? Você repara, isso aí são ataques por minuto, que eu peguei lá no iScout. Se você olhar em cima da tabela, tem 3 bolinhas vermelhas, então são os 3 gols do Flamengo. Logo depois que o Flamengo faz os 3 gols, o número de ataques por minuto cai bastante. Você vê que a curva vai caindo ao longo do segundo tempo, porque o Flamengo está relaxado no jogo, está descansando. Só que o que chama a atenção é que, embora o Flamengo tenha tirado o pé completamente, diminuído o número de ataques para ficar mais com a bola, para jogar de forma mais cadenciada e descansar um pouco, o Corinthians não conseguiu subir a dele. Sobe e desce, sobe e desce. Em nenhum momento atacou mais do que o Flamengo. Teve ali um momento ali entre os 16 e 30. Isso, entre o primeiro e o segundo gol, conseguiu ter um pouco mais de ataques por Carrilho finalizou com perigo, acho que deve ter sido aquele momento ali do jogo que mas o Corinthians pega não de consegue. primeira, um chute que o Vasco defende. Além dos problemas crônicos do Corinthians, que a gente já falou várias vezes aqui, essa performance do Corinthians de... Bora dar uma olhada aqui, rapaziada, no que o Neto falou também, olha só. O melhor time, um dos melhores times do mundo, meu irmão. Porque esse time aí, do jeito que o Felipe Luiz está falando, um dos melhores times do mundo. Se jogar a Premier League, é para chegar para ganhar do Liverpool aí. Se jogar Campeonato Espanhol, briga com o Real Madrid, irmão. Desculpa, meu irmão. Se jogar Champions, então esquece. O Flamengo hoje é esse tipo de... É outro patamar. Os jogadores são outros. O nível dos jogadores é outro. Os 2 zagueiros são os 2 melhores zagueiros do futebol sul-americano. Léo Pereira e Léo Ortiz. O Léo Ortiz é craque, irmão. É bom jogador esse cara. É craque o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, que por sinal o pai dele também foi craque no futsal. Muito craque. O pai foi muito mais craque que o filho. Sim. Essa é a grande verdade. Né? Mas o Léo Ortiz é um craque de zagueiro. E quem quis esse menino? O Tite. Foi ele que levou. Fez de tudo para ele sair do Bragantino. O Léo Pereira ganhou a condição de titular. Os 2 são os melhores zagueiros do futebol brasileiro. Só o goleiro que é ruim. O goleiro é fraco pra caramba. É goleiro meia colher. Agora... Bora dar uma olhada aqui no que disse nesse vídeo também do Insider Flar aqui, que sempre posta uns vídeos. Arrasca deu uma de Pelé e Pedro uma de Messi. 7-0 no mínimo. Era o placar mais justo entre Flamengo e Corinthians. Além dos 4 gols do Malvadão em cima dos devedores de marmitas, o Flamengo colocou 2 bolas na trave. Uma com Pedro e uma com Arrasca. E o Pedro quase faz um gol estilo Ankara Messi. O cara driblou a defesa todo do Curica e o Hugo Souza tirou com a pontinha do pé. Ia ser o gol mais bonito do ano até agora. Fora o gol que nem o Pelé fez, que o Arrasca ia fazendo no Hugo Souza, que estava adiantado do meio de campo, e o Hugo Souza correndo para trás desesperado. Ele achou que daria para pegar. Sonha, bebê, sonha. O Corinthians só teve uma chance de perigo com um chute do Carrilho e só. Então podemos dizer que um 7-1 Flamengo seria normal, né? Concordam comigo? Foi tipo Brasil versus Alemanha. Uma hora o Flamengo batia e outra os falidos de Itaquera apanhavam. Dava para ouvir os corintianos dizendo: acaba pelo amor de Deus! Tá, então, os vídeos do Insider Fala bem bacana. Foi uma massa. Um Flamengo seria... Foi um amasso do Flamengo, com a Arrascaeta voando, o Pedro voando. Não me conformo até agora aquele gol lá, que o Pedro limpou todo mundo, o Hugo Souza ainda conseguiu pegar. Foi uma jogadaça do Pedro. Ali seria o 5º gol do Flamengo, né? Bom, já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like. Tamo junto e até o próximo vídeo.